Domingo 26 de abril de 2020, aqui em Salvador, bairro de Macaúbas, fazer o papo na laje com vocês. Eu comecei a falar em alguns vídeos há cerca, acho que de mais ou menos 2 semanas, creio eu, coisa de um pouco menos de 2 semanas, comecei a fazer alguns vídeos diários. Na verdade, isso aqui é um exercício pra mim também, que eu digo que eu costumava escrever muito sobre minha vida no passado e já fiz alguns vídeos também. E a possibilidade que eu tenho de me analisar, analisar as opiniões que eu tinha no passado é muito importante para eu tentar entender a pessoa que eu sou hoje também. Aí, na verdade, eu queria trazer um pouco uma recomendação para vocês, até pela possibilidade de ter uma melhoria no autoconhecimento. Nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de transição, muitas coisas acontecem intensamente, eu recomendo que vocês façam algum relato da vida de vocês nesse momento, seja escrito, às vezes vídeos, sabe? Curtos, mas eu digo assim, uma coisa bem pessoal para você mesmo. Algumas anotações, porque assim, depois que passar isso, você pode ter a oportunidade de ver de forma escrita, sabe? Porque assim, a memória da gente é bem visual. Então, se você pensou em alguma experiência que você viveu no passado, você tem aquela lembrança visual. Mas se você tiver uma foto, um vídeo ou algum relato escrito dessa experiência que você teve, isso te dá muito mais detalhes daquela realidade, sabe? Te dá muito mais detalhes. Então eu recomendo muito a vocês fazerem isso, se vocês tiverem interesse. É basicamente o que eu estou fazendo agora. Eu particularmente passo basicamente que o dia todo absorvendo informações. É uma coisa natural que não dá nem pra esquivar, mas assim, o quão me dá a oportunidade de começar a absorver informações, eu naturalmente, na minha curiosidade, acabo indo para várias áreas diferentes. Que na verdade o foco agora é político e de saúde, no caso sanitário. Então, Pô, tem uma mosca aqui, ó. Então, eu venho tentando justamente absorver várias informações que naturalmente acontecem. E aí eu estou justamente tentando fazer essa compilação de vídeos, que basicamente o que eu falo aqui para vocês é o que eu consumi durante o dia. É aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou conversando com um amigo, com amiga, ou qualquer tipo de situação que eu acabe interagindo ou pensando. Então, eu tento trazer um pouco assim, um pouco da minha realidade para vocês, meu objetivo é contribuir de forma positiva para um despertamento de pensamento. Digamos, no blog que eu tinha antes, que era o Ritual Homeless, eu costumava falar que meu principal objetivo não era convencer você do que eu penso ou das minhas ideias, mas de fazer você pensar um pouco mais. Basicamente o que eu faço aqui no Papo na Laje, que eu coloco aqui uns quadrozinhos com algumas informações, que é um trecho bem curto, às vezes é 3 segundos, que às vezes você não consegue concentrar se você olha para cá ou se você olha para mim, mas a ideia é que eu esteja falando alguma coisa, porque basicamente eu não escrevi nada aqui antes de falar do vídeo e tal, eu só consumi várias informações e aí quando eu quero colocar alguns referenciais de coisas que eu falei, para não ficar só a fala aleatória, eu coloco a referência, que basicamente você tem um título lá, normalmente você tem um título, o site e a data de publicação. Se não tiver às vezes data de publicação, você consegue achar só jogando no Google você consegue encontrar esse artigo fácil. Só para ter um link de referência. Então eu tento ter o cuidado de... Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de compartilhar minhas ideias sempre, mas eu tento ter o cuidado de não estar passando a desinformação. Então eu tento sempre colocar uma fonte. E se um momento eu passar uma desinformação, por favor me digam, porque às vezes é um negócio bem camuflado que você não vê, velho. Mas eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês, pra um bom domingo, velho. Por mais que esse momento esteja duro pra todo mundo, assim, vamos tentar descobrir em casa o que é que a gente pode fazer de melhor, aquelas coisas que estavam engavetadas nas ideias da gente, a gente não tinha como fazer isso porque não tinha tempo. Talvez tempo hoje não seja essa justificativa. Então vamos tentar redescobrir nossos talentos, tentar ver o que é que a gente pode desenvolver de criatividade. Então
Porque assim, o que a gente pode fazer agora é analisar a nossa própria vida, ter uma melhoria no autoconhecimento da gente e ter a oportunidade de sair dessa de uma forma completamente diferente, digo que de uma maneira positiva. Então é isso que eu recomendo para vocês. Tentem relatar um pouco dessa vida que vocês estão passando agora durante esse processo de mudança, seja de maneira escrita. Você não precisa divulgar, botar no YouTube qualquer outra coisa ou fazer um blog. Eu digo aquele caderninho que você tem, que você faz anotações, sabe? Tipo diário. Meu dia foi alguma coisa relevante que aconteceu nesse momento de sua vida, que eu acho que depois vai ser meio que um material tão interessante de ser analisado por você mesmo, sabe? Ou talvez por outras pessoas. Então, recomendo vocês, tentem relatar essa experiência que vocês estão vivendo daqui por diante, que eu acredito que vai ser um material muito interessante para o seu autoconhecimento e de outras pessoas. Valeu, bom domingo.